Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da vacinação na saúde infantil. Por que será que tantos pais, tantos responsáveis estão com receio em vacinar as crianças? Quais os riscos desta prática? Tudo sobre esse assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Seorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Seorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, do Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Você quer ou você precisa aprender inglês? E é claro que você quer que seja rápido e eficiente, né? No Number One Adulto, você vai do básico ao avançado em apenas 24 meses. Economia de tempo e dinheiro. Você pode começar o seu curso conosco em qualquer mês do ano. Aproveite os descontos de maio e junho. 3232-3090. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, Bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Ei você! Esgoto não é lixeira. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A tubulação de esgoto é preparada para receber apenas água de uso doméstico. Se você joga lixo ou direciona a água da chuva para a rede de esgoto, está contribuindo para o entupimento e sobrecarga do sistema. Papel higiênico, absorventes íntimos, fios de cabelo, restos de comida e até óleo de cozinha usado entopem a rede de esgoto e podem causar um enorme problema na sua casa e na vizinhança. Fique ligado, lugar de lixo é no lixo. Águas de Pará de Minas, a vida flui melhor por aqui. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas
são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Ilusão, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Nos últimos anos, os índices de vacinação estão bem aquém do esperado. O governo federal, junto à área da saúde, promove sempre campanhas como as que estamos vendo aí da poliomielite, contra o sarampo e também contra a gripe. Em contrapartida, os pais ou responsáveis têm tido muita resistência em levar as crianças para se vacinar, mesmo gratuitamente, nos postos de saúde. Bom, e para falar sobre essa situação perigosa de não vacinar as crianças e, claro, a importância da vacinação na saúde infantil, eu recebo aqui hoje no Observações a médica pediatra Lívia Almeida. E ela vem aqui hoje já que tem uma grande experiência aí em relação à vacinação. Bom, Lívia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje, claro, para falar de algo tão importante que é a saúde infantil, né? Que bom, boa noite, Henrique. Eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com você e bater esse papo que é tão importante no assunto vacinação. Eu acho que vai sim tirar muitas dúvidas e melhorar a adesão à vacinação infantil, principalmente aqui na cidade, no município de Pará de Minas. Agora, Lívia, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: hoje, como que você vê, né, o cenário justamente disso, dessa dificuldade tanto do governo federal quanto da área, né, particular da saúde como um todo, de abranger o maior número possível de pessoas no que se refere à vacinação? Eu vejo como um cenário preocupante, sabe, Henrique? Desde 2016, a gente vem observando uma queda progressiva no índice de vacinação, tanto em crianças quanto em adultos. Falo em idosos também. E principalmente após a pandemia, o Covid, as pessoas ficaram todas isoladas, né? E a recomendação era um isolamento tão rigoroso e tão intenso que as crianças continuavam nascendo e não iam se vacinar. E acredito que isso gerou um hábito de despreocupar com a importância dessa vacinação. Para você ter uma ideia, um sistema tão nobre, que é o sistema de imunização do Brasil, ele deveria ter uma adesão pelo menos de 100%. Para não falar 100%, que nem sempre a gente consegue essa assiduidade, pelo menos 95% deveria ser relatado. Mas infelizmente hoje a gente vive uma adesão abaixo de 70%. Acima de 2016 isso foi progressivo e infelizmente as taxas elas não estão sendo correspondentes por essas má informações, campanhas anti-vacinas e as campanhas que estão sendo executadas todos os anos também relatam baixa adesão. Então eu vejo como um cenário muito preocupante. Agora, a gente também tem visto muita resistência dos pais, como eu disse, né, agora há pouco, mas não só deles, a vacinação em geral, né, desde a pandemia de Covid-19, muita gente, a gente estava falando que estava virando até sommelier de vacina, né, eu quero uma vacina tal, eu não tomo essa e tal, porque veio da China, enfim. Então, assim, o que tem levado as pessoas também a terem tanta resistência de algo que é comprovado, que é a eficácia das vacinas? Sim, esse assunto ele vem sendo questionado porque por que as pessoas não aderem a uma vacina que não tem custo, né? Hoje nós somos donos de um órgão que disponibiliza uma vasta variedade de vacinação, que é responsável pela redução da mortalidade e das internações graves e mesmo assim as pessoas não aderem a essa disponibilidade que a gente tem. E aí as questões que foram levantadas são: será que tem pouco número de salas de vacina? Será que tem poucos postos distribuídos para que as pessoas consigam acessar? Hoje nós temos notificado cerca de 38 mil salas de vacinação distribuídas no Brasil. Então a gente entende que é um número sim expressivo e que isso não seria uma justificativa, né? Outra questão que foi colocada: será que o horário que essas vacinas são aplicadas não são horários viáveis para os pais que são trabalhadores levarem os seus filhos? Não justifica, porque eles fazem dias né? Como por exemplo campanhas que são executadas nos sábados, com um horário amplo de atendimento, então também não é justificado. Uma outra questão é
a própria orientação vinda do posto para crianças que estejam relativamente doentinhas, um narizinho escorrendo, uma tosse branda, e aí chega lá para vacinar, um exemplo para a gripe, eles falam, não pode vacinar, enquanto não melhorarem. Nessa época do ano, por exemplo, se a gente for esperar o momento oportuno para aplicar a vacina da gripe desde meados de março até setembro, a criança não receberá, porque é comum que eles estejam combatendo algum vírus que circula nessa época sazonal, como uma coriza, uma tosse. Então já se sabe que o contraindicador absoluto para aquela criança não ser vacinada é ela estar com um quadro agudo de febre. E isso também minimiza um pouquinho ali a taxa de vacinação que a gente gostaria que estivesse sendo atingida. Um outro fator que a gente também coloca como talvez uma justificativa para baixa adesão é a campanha antivacina que foi iniciada após o início do Covid, em 2021. Então, pessoas que não têm o domínio, que não estão na área de imunização, estão fazendo campanhas um pouco agressivas e acreditando que, por exemplo, a vacina de Covid não pode ser aplicada, não deve ser aplicada. E hoje em dia, as pessoas que têm esse bloqueio com a vacina de Covid estão sendo bloqueadas também para as outras vacinas que são muito importantes. Pessoas, por exemplo, digo na minha realidade como pediatra, pacientes que fizeram anualmente as vacinas de gripe, esse ano elas já não querem fazer pensando que pode ter a Covid junto da gripe na vacina, Então são informações desestruturadas, que não são verdadeiras e eu acredito que seja um peso muito grande para as pessoas estarem desacreditando no que é o real sentido, o real valor da imunização no país. Agora, como médica, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência, para o nosso público, qual que é realmente a função das vacinas, porque muita gente às vezes fala, eu sei que eu tenho que tomar a vacina, mas não sei como que ela age dentro do meu corpo. Então hoje, como que a vacina age no nosso organismo, independentemente se é criança, se é adulto, se é mais idoso, como é que funciona? O objetivo de todos nós recebermos imunizantes, que são as vacinas, é produzirmos anticorpos para aquela doença que em algum momento, quando aconteceu o surto dela, gerou um estado caótico no país. Então, por exemplo, mortes, internações, sequelas. Então, vamos pensar que uma criança acaba de nascer, um bebê. Ele nasce com uma idade gestacional programada, em torno aí de 39 semanas, mas ele não nasce com uma maturidade imunológica suficiente para ele combater vírus e bactérias nocivos a ele. Então, logo no primeiro dia de vida daquele bebê, ele já precisa receber vacina, como por exemplo a de tuberculose, BCG e a hepatite B. Após os outros meses, ele continua sendo imunizado contra outras doenças, para que essa imunidade vá se fortalecendo no decorrer dos meses que estão passando, mais a formação dos anticorpos que são gerados após a exposição do imunizante. Então, a criança recebe a vacina, o corpo entende que entrou um agente que precisa ser protegido, então produz anticorpos e ali vai gerando um escudo, uma proteção para que quando aquele paciente, seja criança ou adulto, quando ele entra em contato com o vírus e a bactéria, ele já tem uma prontidão de defesa. E aí o que acontece? Ele provavelmente pode não desenvolver a doença ou às vezes se desenvolver com quadros brandos, leves de tratamento domiciliar, que reduzem então as internações e casos graves. Agora, hoje quais são as vacinas que obrigatoriamente precisam constar no calendário vacinal? São dezenas de vacinas. Eu brinco que os bebezinhos, quando nascem, eles têm que fazer um ponto marcado todo mês nos postos de saúde ou nas clínicas privadas. Então, se colocarmos cada um como nome, como eu já disse, no nascimento eles tomam BCG, que é contra a tuberculose, hepatite B. Com 2 meses eles recebem um esquema bem completo, que é difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza e hepatite B. Esse grupo de doenças estão sendo concentrados na vacina pentavalente e que é iniciada com 2 meses, repetidas com 4 e 6 meses pelos postos de saúde e pelas clínicas privadas. Uma outra vacina que é aplicada nessa mesma faixa etária contra poliomielite, que ela é chamada de VIP, porém de forma injetável e não oral, que é conhecida a Zé Gotinha atualmente. Outra vacina que é feita nessa mesma faixa etária contra pneumonias bacterianas, também otites, amigdalites e até meningites, chamada de Pneumodés,
também feita nos postos de saúde, e a outra que é a rotavírus, que é uma vacina oral em forma de um líquido que a criança engole e coloniza o intestino com o objetivo de proteger contra as rotaviroses. Esse esquema se repete com 4 e com 6 meses, e além deles, nós também temos vacinas com 3 e 5 meses, com o objetivo de proteger para a doença meningite bacteriana. As vacinas que são disponibilizadas atualmente pelo posto é contra a meningite do tipo C, sendo uma vacina injetável que é feita na perninha da criança com 3 e 5 meses, mas nós temos variedades de vacinas contra meningites bacterianas que são designadas para as clínicas privadas. Então, para aqueles bebês que podem, os pais têm interesse em investir em proteção para uma doença tão grave, eles também podem receber vacinas mais amplas pela rede privada. Além disso, depois de 6 meses, eles recebem vacinas com 9 meses para febre amarela nos postos, com 1 ano pelos postos inclui novamente um reforço da pneumonia, a primeira dose de sarampo, cachumba e rubéola, que é chamada de tríplice viral, uma outra vacina contra meningite, que é a meningo C, sendo reforço, e além dessas vacinas, as que estão em campanha no momento também podem ser aplicadas, como por exemplo a da gripe, que está autorizada em bebês acima de 6 meses. Depois desse esquema, a partir de 1 ano e 3, a criança recebe novo esquema vacinal, sendo contra a hepatite A, uma primeira dose, a vacina de difteria, tétano e coqueluche injetável associada à zegotinha, o reforço da sarampo, cachumba e rubéola e a varicela, que é contra a catapora, feitos também com 1 ano e 3. Depois disso, a criança fica um tempo bom livre dessas vacinas, mas sempre apta a entrar nas campanhas. Anualmente acontece a da gripe, a de Covid, agora a de poliomielite. Se eventualmente acontece um surto de doença, provavelmente será feito também uma campanha para aquela doença que está em surto. E de acordo com cada pediatra, eles vão sendo indicados para reforçar em outras faixas etárias. Até 4 anos isso acontece. Então, a criança com 4 anos volta para o posto, recebe mais um esquema de vacinação, como febre amarela, difteria, tétano, coqueluche, a zegotinha e o reforço de varicela. Então, se eu falar de todas as vacinas que podem ser aplicadas e que devem ser aplicadas, é um assunto muito complexo e que todos os pediatras têm a obrigação de orientar os pais desde a primeira consulta do recém-nascido no consultório. Eu digo não só no cenário pediátrico, mas também para os postos de saúde, aonde quem conduz as consultas é o clínico geral, que precisa orientar, e as enfermeiras que também participam das puericulturas. Ok, Lívia, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Se seu filho gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, a escola se esforça para moldar os futuros talentos que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais. Uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube oferece um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você está procurando uma escola de futebol para o seu filho, que nutre talento e ensine valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, no Campo do Palmeiras, no Recanto da Lagoa. Entre em contato via WhatsApp 37991236642. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas.
A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. De volta com observações que hoje fala sobre a importância das vacinas na saúde infantil. Bom, Lívia, agora a gente vai falar sobre realmente a eficácia das vacinas. Muitas pessoas duvidam, em relação à efetividade dessas vacinas que estão disponíveis hoje tanto na rede pública quanto privada de saúde. Essa desconfiança, na sua opinião, ela tem fundamento ou as pessoas podem ficar despreocupadas? Porque muitas pessoas ficam ali com receio, Você disse no último bloco aí do excesso, das dezenas de vacinas que existem e muitas pessoas, infelizmente, apesar de não serem cientistas, acham que vai ter algum tipo de efeito colateral, então é que é um excesso desnecessário. Então, desmistifica isso pra gente, por favor. Bom, nós temos um Programa Nacional de Imunizações instituído desde 1973. Então, nós estamos falando de um tempo aí em torno de 50 anos, Então, quando eu falo que um órgão está instalado há 50 anos com uma produtividade positiva a nível de imunizações, redução de doenças erradicadas, doenças que muitos médicos atualmente nem conhecem e nem sabem tratar, porque não se vê, no momento atual, eu acredito que a despreocupação precisa ser, incentivada. Eu falo que a Anvisa, junto do órgão que é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, eles jamais colocariam em risco a vida de algum bebê ou até mesmo de um adulto ou idoso, Isso não é para fins financeiros ou políticos. Nós estamos com intenção inversa. O que a gente quer? A gente quer minimizar a mortalidade, minimizar casos graves e se todas as vacinas que estão dentro da caderneta como algo obrigatório, elas estão cientificamente estudadas e de forma segura precisam ser aplicadas. Sobre os efeitos colaterais, quase todas podem sim trazer pelo menos pouco efeito colateral, como uma dor na aplicação local, porque é uma injeção que é feita, um medicamento injetável, às vezes uma febre, às vezes uma impolação, e que com 24, 48 horas esse processo é revertido com medicamentos orientados pelo pediatra e que não trazem nenhum dano àquele bebê ou criança.
Em comparação aos efeitos colaterais, nós temos opções de vacinas que trazem menos efeitos colaterais, que são disponibilizadas pelas redes privadas. Então, para eventualmente um paciente que tem condições de investir e desejam evitar efeitos colaterais maiores naqueles bebês, eles podem fazer o mesmo esquema vacinal, com o mesmo objetivo de ampliação e de proteção das doenças, sendo uma vacina não reativa. Mas eu acho que isso não contraindica e nunca deveria contraindicar a adesão à vacinação. Agora, campanhas ao longo do ano, né, a gente vê aí sarampo, poliomielite, outros tipos, né, propriamente a gripe, da Covid também a gente tem visto aí, e as pessoas não insistem em não levar as crianças nos postos para poderem se vacinar. Então, hoje as pessoas falam assim, eu prefiro então ir numa clínica ou então esperar vir outra vacina para poder vacinar, porque às vezes muda ali o tipo de cepa. Então, o que você tem a dizer para essas pessoas que ficam aí realmente escolhendo o tipo de vacina a imunizar as crianças? Eu acho que nós não estamos no momento de escolher, nós estamos no momento de agir, né? Hoje eu falo que nós estamos vivendo 3 surtos de doenças. Vamos pensar que em época de pré-inverno e inverno entram as doenças respiratórias e todos conhecem sobre a bronquiolite, que é uma doença grave que acomete principalmente bebês e idosos, né? Se nós entendermos como funciona essa doença bronquiolite, o causador dela é vírus. E os 3 principais vírus que causam essa doença, que é tão, vamos dizer, preocupante e que deixam os pais ansiosos e amedrontados, são vírus como H1N1 ou influenzas. O H1N1 está em surto no momento. O vírus sincicial respiratório, que é também um vírus que hoje atualmente não temos vacina contra ele, e o Covid. Então, desses 3 principais vírus que eu disse, como influenza, Covid e o vírus sincicial respiratório, nós temos 2 que podem ser protegidos através de vacina. Então, nós estamos com o poder nas mãos de evitar evoluções graves de doenças que podem gerar morte, e mesmo assim as pessoas não acreditam no poder dessa prevenção. E eu falo que pediatria, 90% é como se fosse um incentivo, desde o nascimento, é vacinar para prevenir doenças graves. Considerando isso, onde tiver essa vacina, o paciente deve abrir a guarda e realizar. Contra o Covid, por exemplo, a doença que é tão temida e que nós tivemos assim muitos casos de morte infantil, de idosos, ainda assim é a adesão mais baixa a nível municipal. Eu falo para de Minas, que é onde eu domino a parte epidemiológica. Mas a nível também nacional, eu acredito que a adesão está muito pequena. Eu sou uma pediatra que sou a favor da aplicação de qualquer uma delas e acredito no poder de prevenção delas sem qualquer sombra de dúvida. Agora, Lívia, no passado a poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola e varicela praticamente causaram muitos transtornos, né? O governo teve uma época que não sabia o que fazer. E aí a gente vê também que hoje automaticamente essas doenças nem se ouve tanto falar mais delas porque justamente teve a efetividade das vacinas. Qual é o risco dessas doenças voltarem se as pessoas continuarem insistindo em não vacinar as crianças e os adolescentes? Nós estamos em um risco iminente. Eu digo isso porque são dados colhidos até através do Dr. Renato Kifuri, que é um infectologista responsável pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, ele é uma figura que domina muito essa matéria, né? Essa especialidade. E em 2022, ele já fez um alerta de que, por exemplo, o vírus da poliomielite, que é uma doença que foi erradicada há décadas atrás, talvez os nossos pais, vamos pensar, dezenas de anos atrás, há 60 anos atrás, ouviam um ou outro caso de pessoas com paralisia infantil pela poliomielite, né? Hoje já não se fala tanto disso, mas em 2022 ele fez um alerta de que nos Estados Unidos já haviam relatos do vírus circulando, havia sido encontrado esse vírus no esgoto de Londres, em alguns países da África, crianças também tendo quadros agudos de poliomielite, e inclusive nós estamos neste momento fazendo a campanha para o Zé Gotinha, que é o famoso ursinho que eles fazem vestidos em forma de uma gota, né? E o que acontece? Antigamente, Henrique, você vai se recordar quando criança,
as pessoas ficavam contando os dias para encontrar com o personagem do Zé Gotinha, né? Faziam festas na frente dos postos, eles faziam fila para ficar esperando a gotinha na boquinha, tiravam fotos, ganhavam o carimbo nas mãos, né? E hoje, mal é falado do Zé Gotinha, né? Eu entendo que a divulgação das campanhas hoje está pobre. As pessoas recebem um post dizendo campanha contra poliomielite, dia tal, hora tal, posto tal. E não fala o que é a poliomielite. Né? Como eu disse, alguns médicos, principalmente os mais novos, não lidam com esse tipo de doença. Eu nunca tratei uma criança com poliomielite, graças a Deus. Então, como isso não é divulgado e as pessoas não dominam a doença, porque não é uma doença que atualmente acontece no nosso dia a dia, isso é pouco divulgado, isso é pouco incentivado. E aí o que acontece? Eu falo para poliomielite, falo para sarampo, falo para rubéola, falo para outras doenças que eram erradicadas e que agora está voltando aos poucos. Então nós estamos em risco sim de termos um colapso de saúde pública se as taxas de adesão à vacinação forem decrescendo como está. E eu falo que o nível de mortalidade e de quadros graves dessas doenças que antes a gente nem conhecia, vai trazer um transtorno não só a nível, vamos dizer, nacional, mas assim, em si mundial. Como eu acabei de falar, nos Estados Unidos, em 2022, o nível estava bem alto de circulação desse vírus. Considerando isso, a campanha ela precisa ser incentivada, ela precisa ser apoiada e se não conseguirmos aumentar essa taxa de adesão, as doenças graves vão voltar com uma dimensão bem mais grave. Bom, e a gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para mais um intervalo. Observações volta já já. A sua vida inteira ficou batalhando pra ter sua empresa, pra seguir sonhando. Conte com o Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar. Abra uma conta PJ no Sicredi. Aqui, o empreendedor conta com soluções de pagamentos, recebimentos e muito mais. Conte com o Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Você quer ou você precisa aprender inglês? E é claro que você quer que seja rápido e eficiente, né? No Number One Adulto, você vai do básico ao avançado em apenas 24 meses. Economia de tempo e dinheiro. Você pode começar o seu curso conosco em qualquer mês do ano. Aproveite os descontos de maio e junho. 3232-3090. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos.
A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, Bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a importância das vacinas na saúde infantil. Bom, e depois de falar de várias situações, que envolvem a vacina, Lívia, como pediatra também agora a gente vai conversar sobre como melhorar o sistema imunológico das crianças, que na verdade é o que a vacina faz. Mas tem outros fatores também que podem ajudar esse sistema imunológico. Então comenta pra gente como que os pais, os familiares, a rede de apoio ali dos pais também, pode ajudar a melhorar esse organismo das crianças, já que hoje a gente tem visto aí muita gente comendo produtos ultraprocessados, embutidos, embalados, ou seja, até no intervalo a gente estava falando aqui, aquela famosa maçãzinha raspada, não se tem mais, Então, o que está acontecendo para que as crianças estejam tão doentes e o que tinha no passado e que a gente pode estar voltando com esses hábitos hoje em dia? Sim. Eu entendo assim, a vacina ela é um complemento para aprimorar essa parte imunológica, que é a defesa própria da criança, Mas para início de conversa, eu sou uma pediatra 100% apoiadora e adepta ao aleitamento materno. Então, eu entendo que todas as mães que puderem investirem nos estudos sobre a importância e o quão é valioso o aleitamento materno para o início da vida daquela criança, quando eu digo na parte imunologia ou na imunidade, tem assim 50% de uma criança talvez mais estruturada para estar em contato com os germes, que são vírus e bactérias, Então, inicialmente, apoio ao aleitamento materno. O tempo que ele deve permanecer, eu deixo isso muito a critério da mãe, porque é uma tarefa bem árdua, que depende muito da disponibilidade, do incentivo, do prazer, e eu sempre apoio que permaneça o máximo possível enquanto a mãe puder, Um outro dado importante que eu considero que ajuda muito na imunidade é a alimentação. Você mesmo mencionou que hoje em dia a praticidade tem sido um problema, As pessoas estão na correria do dia a dia, trabalho, hora marcada, vai ali no supermercado, compra um lanchinho, compra uma coisa processada e a criança gosta porque tem um sabor atrativo, mas está mutilando com a parte de nutrição que eu falo que é um processo, Você estando bem nutrido, seu organismo agradece e você fica mais fortalecido. Então, as minhas introduções alimentares, que são normalmente feitas a partir do 6º mês de vida, ou quando a criança já tem sinais de prontidão para recebê-las, precisa receber uma orientação muito, muito rigorosa. Eu brinco que o que Deus nos deu de alimentos é o que precisa ser indicado. E o que o homem faz, que são os industrializados, os processados, tem que ter muito cuidado para não iniciar no momento, pelo menos, errado da criança. Então, são alimentos regados de verduras, vegetais,
frutas, uma hidratação com água. Água, sim, é a fonte de hidratação e não sucos ou afins, né? Além disso, prática de atividades físicas, contato com natureza. A criança que tem o contato com aquela vitamina S, que é S de sujeira, pegar as coisas, entrar em contato com as mãos, até mesmo com a boca, mas que são ambientes que não são contaminados para doenças graves, isso é bem-vindo para a geração de uma imunidade boa, né? E é intrigante isso, mas as crianças também precisam adoecer para criarem imunidade. Então, quando entram na escolinha, pega a primeira gripe, cura. Pega, às vezes, uma otite, cura. Pega, às vezes, uma diarreia, cura. E aí, aquele sistema vai sendo lapidado, vai sendo amadurecido e somado à vacinação em dia, mais um bom hábito alimentar, um controle de industrializados ou ultraprocessados bem regrado, uma hidratação 100% guiada, mais prática de atividades físicas e contato com, vamos dizer, natureza, né? Ou seja, ser criança, isso aí não tem, eu falo que é infalível. Os pais chegam no meu consultório e falam: doutora Lívia, me dá um remédio para aumentar a imunidade do meu filho. Eu falo exatamente isso, não existe milagre, não existe uma vitamina que você compra lá, que foi produzida por um laboratório, que vai trazer tudo isso que a gente disse aqui, que são esses hábitos construídos desde o nascimento. Então, isso também é pouco incentivado. Eu acredito que nossa cultura do Brasil, ela ainda é pobre para o incentivo ao aleitamento materno exclusivo e a correria, mais a divulgação desses produtos industrializados tem dominado o mercado e as crianças estão sendo intoxicadas por tanto sódio, tanto açúcar e tanto conservante. Bom, e aquela pessoa que tiver alguma dúvida em relação às vacinas, como que ela deve proceder? Porque muita gente vai e pergunta ali no postinho, ou então, às vezes nem isso, né? Pergunta para o vizinho, ou então para os amigos ali e tal. Como que deve ser, então, realmente a postura oficial? Para todas aquelas pessoas que têm condições de levar os bebês aos pediatras, é função do pediatra passar tudo sobre vacinação para aquela mãe ou pai, né? Isso é uma obrigação do pediatra. Quando não tem esse contato pediatra-paciente, vamos pensar nos postos de saúde, a enfermeira mais o clínico tem a função de acessar a caderneta, de mostrar a caderneta para aquela mãe ou para aquele pai e explicar quais são as vacinas que aquele mês o bebê precisa tomar, quando que ela será reforçada e que, se houver alguma eventualidade como efeito colateral, como conduzir aquele efeito colateral. E mais do que isso, as agentes de saúde dos postos têm a função de lembrar as mães que estão relapsas, porque infelizmente as mães também, algumas, não vão todos os meses lá no posto de saúde pesar, medir e pegar uma orientação mais técnica do enfermeiro ou do médico. E aí passam-se 2, 3 meses, quando viu a criança não teve uma orientação do posto, né, do médico, aí não está alimentando da forma ideal e muito menos a vacina, também está toda atrasada. Então as agentes de saúde também conseguem ajudar nesse aspecto. Além de tudo, todos os acessos aos postos de saúde, as pessoas que estão ali dominam um pouco sobre o assunto. Ó, hoje nós temos essa vacina, mês que vem outra vacina, e eu me coloco à disposição, como sendo dona da clínica Santé Vacinação. Lá nós temos uma equipe treinada para orientar quais as vacinas que tem disponível, quais são os efeitos, como aplicá-las, qual o momento e o que pode ser feito de esquema ideal para aquele bebê. Tá certo, Lívia, nosso tempo acabou. Quais são aí as suas considerações finais ao público? Ó, eu falo que hoje nós estamos num processo assim de crise, de pandemia, pós-pandemia, agora doenças que estão voltando com uma intensidade muito, muito grande. As doenças que antigamente eram tratadas de forma mais simples, agora não estão sendo tão fáceis de serem tratadas, pessoas morrendo ainda, pessoas internando, e eu entendo que a vacina tem um poder e tem um papel muito importante na minimização ou na prevenção dos casos graves. Então eu venho aqui encarecidamente pedir que todos repensem, sigam as instruções dos médicos, sigam as instruções de, sim, aderirem à vacinação, que é um órgão de graça que vocês têm acesso a qualquer dia da semana, não tem custo, as pessoas têm orientação nos postos, não deixem de vacinar os seus filhos, os idosos, aqueles que têm uma certa necessidade como adulto de também vacinar, corram atrás dessas indicações porque elas são muito importantes. É isso.
Tá certo, então, Lívia, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigada. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí no nosso canal do YouTube, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!